pé em reverência à palavra do Senhor. Os acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim e uma grande multidão o seguia. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro de um único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Quando o Senhor viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os encarregados pararam e disse: jovem, eu te digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e aos seus arredores. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Podemos assentar. Hoje é um dia festivo, é um dia que se comemora o Dia das Mães. Muitas irmãs da igreja já de madrugada acordaram com homenagens, né? Todas se preparam para esse dia, para receber um presente, para receber uma ligação, um abraço. E a igreja do Senhor, ela não poderia deixar de prestar essa homenagem. Nós dizemos até que é um culto evangelístico, alusivo ao Dia das Mães. Nós estamos aqui, de fato, louvando a Deus pela sua vida, por aquilo que o Senhor tem feito por intermédio de você, como instrumento nas suas mãos, para esse ministério tão honroso que é ser mãe. E pensando em um texto, uma referência sobre mãe, eu me lembrei desse fato, dessa mãe, que agora estava acompanhando o corpo do seu filho para ser sepultado. O cenário desse texto é marcado por dor e por esperança. De um lado, uma multidão seguia a Jesus, e de outro lado, uma multidão acompanhava um enterro. E no meio daquele caminho estava uma mãe viúva, levando para sepultar o seu único filho. Nós precisamos entender um pouco do contexto histórico. E uma mulher que ela ficasse viúva e ela não tivesse filhos, ela poderia perder as suas propriedades, ela poderia perder a sua casa, ela perdia os direitos de suas propriedades, de sua casa, porque era necessário que houvesse um homem de sua família que assegurasse isso. Então seria o marido ou os filhos. Então aquela mulher, ela estava indo enterrar toda a sua esperança. Ela estava indo sepultar toda a garantia de sustento, de segurança e esperança. Então, para aquela mulher, não era apenas a perda de um filho, mas era o fim da sua esperança, do seu sustento e da companhia para o futuro.
Ela não tinha mais ninguém, viúva, e agora seu único filho havia falecido. Mas naquele dia, Jesus entrou na cidade de Naim e transformou um cortejo de morte em uma manifestação da glória de Deus. Este milagre não aconteceu apenas para consolar aquela mãe aflita, mas também para testemunhar publicamente que Jesus é o Cristo prometido. Ele é o Senhor sobre a vida e sobre a morte. Precisamos entender que quando Deus entra na nossa história, tudo muda. Quando Deus está na nossa vida, na nossa história, tudo muda. Às vezes nós confiamos nas nossas próprias forças, às vezes nós confiamos nas nossas próprias habilidades, ou nós depositamos a nossa confiança nos nossos. Mas tudo aquilo, toda a confiança que aquela mulher poderia ter nas coisas foi tirado dela. Toda a base de segurança que ela tinha foi tirada dela. E por mais duro, meus irmãos, que isso pareça, foi Deus que permitiu que toda a base de segurança daquela mulher fosse retirada. E talvez você diga, mas pastor, como um Deus de amor, como um Deus de justiça, um Deus de bondade, pode permitir que a base da vida de uma pessoa, o chão da vida de uma pessoa seja retirado? Deus permite, porque Ele tem coisas maiores, tem planos maiores para a sua glória. Deus, Ele pretende ser glorificado por intermédio de tudo que faz. Ele faz tudo para ser glorificado. Então, Jesus, quero chamar aqui a atenção dos irmãos, que Jesus vê a dor daquela mulher. O versículo vai dizer, vendo-a. Querida mãe, queridas mamães, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus está vendo você. Jesus está vendo a sua dor. Jesus está vendo o seu labor, as suas lágrimas. Jesus está vendo você. Um comentário que diz assim, enquanto as pessoas olhavam para um cortejo, para um cenário de morte, Jesus estava olhando para aquela mulher aflita. Jesus estava olhando para aquela mãe. Muitas pessoas viram o caixão, muitos viram o enterro, mas Jesus estava olhando aquela mãe. Um dos enganos de Satanás é tentar fazer com que nós achemos que estamos só, que ninguém nos vê, que ninguém está olhando para nós. Mas a pessoa mais importante de todo o universo está olhando para você. A pessoa que mais importa em todo o universo sabe o teu sofrimento, sabe a tua dor. Nosso Senhor não é indiferente com as lágrimas de uma mãe. Há uma mãe que chora
E talvez seja o teu caso, por um filho afastado do Evangelho. Há uma mãe que chora por um filho preso aos vícios. Há uma mãe que chora por enfermidade, por um filho enfermo. Há uma mãe que chora por um filho rebelde. Há uma mãe que chora pelas lutas silenciosas dentro de casa. Mas o Senhor está vendo as tuas lágrimas. Assim como o Senhor viu aquela mulher. Talvez ninguém perceba as suas lágrimas. Talvez ninguém dê conta das tuas lágrimas, mas Cristo vê. Cristo está vendo. No Dia das Mães, nós precisamos lembrar que Jesus continua vendo as mães cansadas, aflitas e sobrecarregadas. As lágrimas de uma mãe piedosa nunca passarão desapercebidas diante de Deus. Então, uma verdade no texto, é que o Senhor está olhando as tuas lutas. Hoje eu escrevi pela manhã, lembrando do meu pai, e ele dizia: não há trabalho, não há dinheiro no mundo, né, que pague o trabalho de uma mãe. E minhas irmãs, o Senhor está vendo a tua luta, o Senhor está vendo as tuas lágrimas. Não desista de orar. Não desista de lutar pelos seus filhos. Continue lutando e orando, mesmo que você não receba o reconhecimento que você espera receber. Mas continue orando, continue cuidando, continue sendo fiel ao ministério que o Senhor te confiou. Porque o próprio Senhor está olhando você. E sabe das tuas lutas e do teu labor. Em segundo lugar, Jesus se compadece antes mesmo do milagre. Observe o texto, ele diz: moveu-se de íntima compaixão. Se compadeceu dela. Primeiro, Jesus, em todo aquele cenário de duas multidões, de um cortejo, de um corpo, de um velório, Jesus estava vendo aquela mãe aflita. E, em segundo lugar, Jesus estava se movendo de grande compaixão para com aquela mãe. Antes de levantar os jovens, Jesus demonstrou compaixão por aquela mulher. Cristo não é apenas poderoso, Ele é misericordioso. O coração do Salvador se move diante da dor humana. Isso revela o caráter do Messias prometido, cheio de graça, cheio de misericórdia e cheio de amor pelo seu povo. Mães muitas vezes carregam dores escondidas, preocupações, medo pelo futuro dos filhos, cansaço emocional, sentimentos de impotência. Às vezes parece que não dá para fazer nada mais pelos filhos, né? Mas Jesus conhece profundamente cada uma dessas dores. O mesmo Cristo que parou o cortejo em Naim ainda está em lares trazendo consolo e esperança. Meus irmãos, minhas irmãs, entendam, o Senhor nos vê e o Senhor se compadece de nós. O Senhor é movido por compaixão
por nós. Há um comentário que diz que você observa no texto que aquela mãe ela não pediu, você observou? Ela não pede. Ela não tem condição de pedir. Ela não tem condição emocional de dizer, Senhor, faz alguma coisa. É o próprio Senhor que vê. É o próprio Senhor que se compadece. Tem momentos que nós não conseguimos pedir. Tem momentos que nós não temos nem força para pedir, nem condição emocional nenhuma para pedir. Mas entenda que o Senhor está vendo você, que o Senhor está se compadecendo da tua vida, mesmo que você não tenha condição de abrir a boca, mesmo que você não tenha uma reação, o Senhor está cuidando de você, o Senhor sabe o que você está passando. Talvez você tenha vindo aqui e não recebeu uma ligação e nem uma mensagem do filho. Eu duvido muito que tenha uma mãe que ainda não tenha recebido uma ligação hoje. Mas talvez você não recebeu essa ligação. Mas você precisa saber dessa verdade. O Senhor está olhando você. E o Senhor se compadece de você. Isso nos consola, meus irmãos. Isso nos consola. Eu visito alguns irmãos, algumas irmãs, e muitas mães já idosas reclamam, meu filho não vem me ver, minha filha não vem me ver, não se importa mais comigo. Algumas são um pouco dramáticas, né? Os filhos cuidam, os filhos se importam sim, mas tem uns que de fato sofrem o abandono da família, sofrem o desprezo da família. Mas mesmo que teus filhos não se lembrem de você, mesmo que teus filhos não tirem o tempo para falar com você, entenda, o Senhor, Ele te vê, o Senhor, Ele se compadece de você. O Senhor sabe exatamente o que você está passando, e Ele é providência. Em terceiro lugar, Jesus ele tem o poder para transformar a morte em vida. Ele diz ao jovem, jovem, eu te digo, levante-te. Aqui está o centro do milagre. Jesus toca no esquife e ordena vida aonde havia morte. Às vezes a gente escuta essa palavra, né, e tenta entender o que é o esquife. Então eles carregavam o caixão, e o caixão era aberto. E vinham as pessoas ali carregando aquele caixão aberto, e Jesus toca. E para o cortejo. E onde havia morte, Jesus Cristo traz vida. Minhas irmãs, às vezes nós queremos, hoje pela manhã nós falamos que uma mãe, ela ama tanto, uma mãe de verdade, ela ama tanto, que ela prefere não ter o convívio do seu filho, mas ver o seu filho vivo. Ela prefere abrir mão até do próprio convívio com o filho para ver o filho bem. E alguns irmãos até deram exemplos de mães que, por condição financeira muito pequena, doaram seus filhos ou deixaram seus filhos em casa de algum da sua parentela para que pudesse ter uma melhor condição ou uma condição de vida. Mas só Jesus tem o poder para dar vida. Nós não temos.
Esse poder não está nas minhas mãos, esse poder não está nas tuas mãos. Só Jesus tem o poder para dar a vida. O jovem se levantou e ele começou a falar e foi devolvido à sua mãe. Esse milagre aponta para algo maior. Jesus, ele é o Senhor da vida. Ele é o Cristo prometido. Ele possui autoridade sobre a morte física e sobre a morte espiritual. Este sinal foi também uma confirmação messiânica. Se os irmãos forem um pouco mais dentro do capítulo, os irmãos vão observar que ali já estavam os discípulos de João e eles viram esse milagre da ressurreição daquele jovem. Então era uma evidência de que Cristo, de que Jesus era o Cristo. Ressuscitar mortos é algo que pertence ao Senhor. Ele é o dono da vida. Só Ele pode conceder a vida eterna. Os milagres, eles respondiam claramente, sim, o Messias chegou. Esse é o Messias. O maior desejo, então, de uma mãe cristã não é apenas ver o seu filho bem financeiramente ou profissionalmente. O maior desejo de uma mãe piedosa é ver o seu filho vivo espiritualmente. E aí, minhas irmãs, para ter os nossos filhos vivos espiritualmente, nós precisamos recorrer a Cristo. Só Cristo é o dono da vida. Só em Cristo nós temos salvação. Somente por intermédio de Cristo você vai ter a sua família restaurada. Somente por intermédio de Cristo você vai ter o seu filho ressuscitado espiritualmente. Somente Jesus pode ressuscitar. Jesus pode ressuscitar corações frios, almas mortas no pecado, filhos distantes da presença de Deus. Às vezes nós ficamos perguntando o que fazer. E às vezes nós já demos bronca, às vezes nós já disciplinamos até, para ver se corrige aquele desvio. Mas entenda que o único capaz de dar vida é o Senhor Jesus Cristo. Essa vida não está nas tuas mãos. Essa vida está nas mãos poderosas do Senhor Jesus Cristo. E por mais que o mundo, minhas irmãs, tentem desenhar vocês como mulheres maravilhas, o maravilhoso é o Senhor Jesus Cristo. O poder das irmãs está em confiar em Deus. A força das irmãs está na dependência do Senhor. Não está em você mesmo. Não está nas tuas habilidades, não está no teu talento, no teu conhecimento. Mas estar em depender do Senhor. Ainda hoje Cristo continua dizendo, levante-se. O mesmo Senhor que ressuscitou aquele jovem, Ele tem poder para
trazer de volta os teus filhos que estão desviados do caminho do Senhor. O mesmo Jesus que ressuscitou aquele jovem, ele tem poder de libertar os teus filhos das drogas, da rebeldia e da distância dos caminhos do Senhor. Jesus continua ainda hoje dizendo: levante-se. Em quarto lugar, Deus ele transformou lágrimas em testemunho. Entende? Compreende quando nós falamos que Deus permite também os momentos difíceis, os momentos de lágrimas, mas Ele permite para transformar esses momentos em momentos de testemunho. E o texto vai dizer: todos glorificaram a Deus. Aquela tragédia se transformou num testemunho público da glória de Deus. Por que Jesus fez aquilo? Porque aquilo traria glórias a Deus. Deus seria glorificado na vida daquela mãe e na vida daquele jovem ressuscitado. Você lembra que havia duas multidões se encontrando? Uma que seguia Jesus, inclusive os discípulos de João, e outra que vinha acompanhando um grande cortejo, grande multidão que vinha acompanhando aquela mãe saindo da cidade. Todas aquelas pessoas viram que Jesus ele tem o poder de ressuscitar os mortos. Ele é o Senhor. E Ele tem o poder de ressuscitar os mortos. E tudo é para a glória de Deus. Não se lamente. Deus será glorificado na tua vida, mãe. Deus será glorificado na vida do teu filho. Deus será glorificado nas coisas difíceis que passamos e nos milagres que Ele realiza. Em tudo, Deus é glorificado. A dor daquela mãe virou evidência de que Deus havia visitado o seu povo. Todos os profetas falavam sobre aguarda Israel o dia da visitação. O Senhor visitará o seu povo. E o palco, aonde se tornou notório que o Senhor havia de fato visitado o seu povo, foi exatamente naquele cenário de morte, naquele cenário de tristeza, mas agora o Senhor estava transformando todo aquele cenário em um palco para a glória de Deus. As pessoas viram aquilo. Disseram: o Senhor de fato visitou o seu povo. Muitas vezes não entendemos os caminhos do Senhor, mas Deus é capaz de transformar um cenário de sofrimento em um testemunho de sua graça. O que você está passando, os sofrimentos que você está vivendo, entenda, o Senhor está permitindo sim, o Senhor permitiu. A morte e a vida estão nas suas mãos. É Ele quem ordena. Mas o Senhor, Ele permitiu que aquilo acontecesse para que, no meio de tudo aquilo, o Senhor glorificasse o seu nome e a sua glória. Quantas mães estão orando anos por seus filhos e talvez hoje estejam cansadas, mas esse texto nos ensina que nunca deixe
de confiar no poder de Cristo. O Senhor ainda visita famílias, o Senhor ainda salva filhos, o Senhor ainda restaura lares, o Senhor ainda transforma histórias. E tudo será para a glória de Deus, para que Ele seja exaltado. Reflita comigo. O que você está passando? Vamos revisar o que nós temos aprendido hoje. O Senhor, naquilo que você está passando, o Senhor está olhando para você. Talvez alguém não se compadeça de você, talvez você esteja sozinho, ou se sentindo sozinho em um mar de tribulação, mas o Senhor se compadece da tua vida. O Senhor está fazendo tudo isso, está permitindo toda essa dificuldade, porque Ele quer manifestar a sua glória na vida de mães que confiam no seu santo nome. Mães que colocam o seu coração no altar de Deus. Meus queridos irmãos, como nós já falamos, não coloque a sua confiança nas suas habilidades. Os nossos braços falham. Os nossos braços e as nossas pernas fraquejam. Mas alguém que deposita a sua confiança no Senhor, esse permanecerá para sempre. Então não é na sua força, não é na sua habilidade, mas é confiando no Senhor. Ele tem um plano. Observe comigo o auge daquele milagre. O glorificado, o exaltado é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da vida. Ele é quem dá a vida. E diante de duas grandes multidões, Ele fez algo que manifestou a visitação de Deus ao seu povo. Mas no mesmo cenário onde Deus é glorificado como Cristo, o Redentor, o Senhor poderoso, Ele permite que aquela mãe receba o seu filho de volta, seja restituída, receba o seu filho como restituição. Deus, muitas das vezes, permite situações semelhantes nas nossas vidas, para que Ele seja o glorificado no cenário, para que aquele palco seja dado a Ele a honra e a glória e o louvor para todo sempre. Mas Ele está permitindo que você faça parte daquela história de glória e de honra ao seu santo nome. Deus nos inclui, mesmo não merecendo. Deus, Ele nos permite viver coisas grandiosas, mesmo não sendo merecedores. Um dos momentos em que a multidão proclama que o Senhor visitou o seu povo foi neste episódio, neste acontecimento. Eles entenderam que o Senhor havia visitado o seu povo. E aquilo que passamos vai redundar em glória para o Senhor Jesus Cristo. Então não desanime,
mais uma vez, não pare de orar pelos seus filhos. Como nós comentamos aqui, há mães que oram por décadas. Eu me lembro da minha avó. A minha mãe é a primogênita, e a minha mãe fez o seminário, se tornou educadora cristã, casou com um pastor, dedicou toda a sua vida e tem dedicado toda a sua vida ao Senhor. Mas os 3 irmãos da minha mãe, eles começaram na igreja, mas se afastaram grandemente dos caminhos do Senhor. E minha avó, ela muito inteligente, ela gravou umas fitas. Tinha uma fita até para o funeral, a gente escutava o caixão dela ali, o corpo dela ali, e ela no áudio, né? Fita para os mais novos, depois eu explico, né, o que é, né? Os mais antigos entendem, né? Então ela grava ali, e nós estávamos no seu velório e ouvindo ela falar: não chorem por mim, eu estou nas pátrias celestiais nesse momento. E ela cantava hino com a primeira e a segunda voz, ela mesma fazendo a primeira e a segunda voz gravada. E antes de falecer, ela disse assim: olha, diz para mim, eu fui o encarregado dessa missão. Eu disse: olha, lá no meu petisqueiro, também é outra coisa que os jovens não sabem, né? Os mais velhos não riem não, que a gente diz que idade a gente tem. Lá no meu petisqueiro, tem umas fitas que eu gravei para cada um dos meus filhos. Quando eu partir, você vai dizer: olha, tem uma fita aí para Diná, tem uma fita para o Daci, tem uma fita para o Obérico, tem uma fita para o Nautazinho, que são os filhos. E aí vovó faleceu e tinha a fita do ofício fúnebre, tinha a fita para cada um áudio para cada um dos filhos. Um dos irmãos da minha mãe recebeu aquela fita e ouviu aquele áudio, e ela aconselhando: meu filho, volte para a igreja, meu filho, você é filho de servos do Senhor, a minha vida toda eu passei orando por você. E o meu tio tinha um pastor que era amigo, ele foi lá e colocou aquele áudio para o pastor, e o pastor disse: a tua mãe tinha terras, te deixou herança? A tua mãe tinha casa e deixou alguma coisa assim de valor para vocês? Ele disse: não, mamãe tinha poucas posses. E aquele pastor disse: pois ela te deixou a maior herança que uma mãe pode deixar. É o aconselhamento de seguir e de caminhar nos caminhos do Senhor. Sabe o que aconteceu? Meu tio se reconciliou. Ele deixou aquela vida de pecado que ele vivia. E ele se dedicou na casa do Senhor. Ele se dedicou tanto que o pastor às vezes precisava fazer uma viagem, e como ele era muito habilidoso, foi caminhoneiro por muitos anos, como ele era muito habilidoso, ele era o motorista do pastor, para as convenções, para as atividades que o pastor precisava fazer, ele era a pessoa que caminhava com o pastor. E foi fiel, depois dessa reconciliação, até a sua morte. Deus é glorificado. Então não desiste.
Não pare de orar. Não pare de lutar pelos seus filhos, porque Deus te concedeu esse ministério e Ele quer ser glorificado na tua vida e na vida dos teus filhos. Que o Senhor, Ele nos fortaleça e que essa palavra, ela permaneça em nossos corações. Quantas mães têm orado, como nós falamos, anos pelos seus filhos e talvez hoje esteja cansada. E esse texto nos deixa, nunca deixa de confirmar o poder de Jesus. O Senhor ainda hoje visita famílias, o Senhor ainda hoje salva filhos, o Senhor ainda hoje restaura lares. E o Senhor ainda hoje transforma histórias. Em Naim, na cidade de Naim, uma mãe saiu de casa chorando atrás ou na frente do caixão do seu filho, mas volta para casa abraçando o seu filho. Tudo mudou porque Jesus entrou naquela cidade. Eu te digo hoje, permita que o Senhor entre na tua família, entre na tua história. Permita que o Senhor entre na luta junto contigo para salvar os teus filhos. O Senhor, Ele vai te olhar, se compadecer de ti, transformar e se glorificar. Que essa palavra encontre lugar em nossos corações. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse dia de comemoração, nós podemos olhar para a Tua Palavra, podemos entender, ó Deus, que todas as situações, que todas as circunstâncias que nós vivemos, Senhor Deus, tem um propósito do Senhor. E quando aquela mãe, ó Deus, já viúva, tem que sair da sua casa para sepultar o corpo do seu filho, encontra o Senhor, tudo muda. Hoje, ó Deus, estas mães têm cultivado as suas orações diante de Ti, talvez orando também por filhos que estejam mortos espiritualmente. Mas nós te pedimos, Senhor Deus, ressuscita. Em nome de Jesus. Restaura vidas, restaura a história. Restaura, Senhor Deus, as nossas almas. Fortalece, ó Deus, ó Pai amado, as tuas servas, a tua igreja, sabendo, ó Deus, que tu és o Senhor. Abençoa, ó Pai amado, este dia, na vida de cada uma das nossas irmãs. Derrama, Senhor Deus, as tuas bênçãos e fortalece, ó Deus, as suas forças. É o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Essa palavra.